Oi, gente! Vim falar com vocês sobre consulta infantil, alimentação infantil, nutrição infantil. Pois é, esses baixinhos que merecem tanto a nossa atenção, principalmente relacionado à saúde, relacionado à alimentação, relacionado à nutrição. E como eu já venho falando um tempo com vocês, tem muita gente que me questiona como que funciona o atendimento nutricional de criança, o atendimento infantil, e por isso que eu resolvi fazer essa live para explicar melhor para vocês e vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo que tá entrando. Guido, saudades, tudo bem? Roselma, Wellison, Débia, Dani, tudo bem? Areta, tudo bem? Maria Fernanda, Anderson. Gente, não é uma live técnica, mas é uma live mais informativa. Eu quero explicar para vocês como que funciona, né, a nutrição. Oi, Gabi! A nutrição, principalmente a nutrição que a gente chama materno-infantil, ela veio crescendo demais, né, nos últimos tempos. Dado, né, que eu coloquei para vocês aí no post, um dos dados, né, tão preocupantes que a gente enfrenta em relação à saúde das crianças hoje. A gente sabe que cada vez mais não é só questão de peso, né, de obesidade ou de sobrepeso, ou de estar magrinho ou gordinho, é questão de saúde. Até porque a gente não pode ficar só achando, ainda com aquela ideia de que criança gordinha precisa emagrecer porque deve ter alguma doença, a criança magrinha não precisa, a criança magrinha tá ótima, nossa, porque tá magrinho, tá no peso. Muito pelo contrário. Falo pra vocês que muitas crianças que estão magrinhas, que estão no peso normal, quando eu vou analisar exame laboratorial, quando eu vou fazer um rastreamento, quando a gente vai avaliar a saúde, colesterol alto, às vezes tem problema de tireoide, criança alérgica, criança com sistema imunológico deficiente, dorme mal, muitas vezes não tem boa concentração, boa cognição, boa memória. Então, peso não significa nada. E, tem bastante gente entrando. Gente, vocês vão me mandando, vão aproveitando e vão mandando perguntas, tá? Que eu vou, aqui no meio, eu vou respondendo pra vocês, tá? Então, eu quero falar pra vocês como que funciona o atendimento na nutrição infantil, tá? Como que eu atendo as crianças. Desde que eu tive meus filhos, meu mais velho vai fazer 10, o Henrique vai fazer 7, eu sempre venho mostrando muito aqui os meus desafios também na alimentação dos meus filhos, né? Porque por mais que eu seja nutricionista, não é assim toda a teoria que a gente consegue colocar na prática, certo? Então assim, até hoje é uma batalha constante, é um aprendizado, é uma evolução. Mas eu sempre mostrei muito a minha vida real e eles participam até hoje disso. Então, muita gente, né, muitos seguidores começaram a ver como que eles comem aqui em casa, como que eu faço as receitas, como que são feitas lancheiras, como que eu dou para eles experimentarem alimentos novos. E aí, nisso, começou a crescer muito o meu público infantil no consultório, porque aqui em casa a gente come muito saudável, graças a Deus. Não teria uma outra opção, não teria. E se eles gostassem disso? Não, se eles gostassem, tudo é atendimento. Eu não sou, quem me conhece sabe, eu não sou radical. Acho que criança... Oi, tá! Criança é criança, né? Eles têm que... Acabam vendo, acabam tendo vontade, mas nunca foi alimentos que eu ofereci. Ai, filho, quer experimentar um Yakult? Não. Viu em outro lugar, ouviu um amiguinho e experimentaram. Mas então as pessoas começaram a ver muitos hábitos aqui de casa dos meus filhos, e começaram a me procurar mais para mudar os hábitos alimentares das crianças. E aí, eu tive um boom assim, de atendimento infantil, mais ainda quando começou a pandemia em 2020. Começou mais ainda. O foco não só de criança, mas o foco familiar. E aí eu faço muito essa ligação com a questão do isolamento, a questão da pandemia, né? Muitos pais, com essa vida louca que a gente tem, acabam não prestando atenção, vivendo a vida muito no automático, acabam não prestando atenção nem no que o filho come, nem no comportamento do filho, né? Então, assim, a pandemia ela veio para trazer, pra gente realmente dar um tempo e se autoanalisar,
se auto-perceber, principalmente a questão de relações familiares. E aí, dentre essas relações familiares, entra o hábito familiar, o hábito da alimentação da família. E aí, muitas famílias começaram a me procurar. Porque, gente, falando agora mais diretamente sobre a nutrição, o atendimento infantil. Por mais, eu devo estar falando aqui com mães, com pais, com tias, com irmãs, por mais boa vontade que você tenha, que seu marido tenha, que sua esposa tenha, de mudar a alimentação do seu filho ou da sua filha, se a casa não mudar, é um trabalho perdido. Isso é um fato. Eu poderia muito bem atender um monte de crianças que me procuram só pensando em fazer um cardápio, uma dieta para a criança mudar. Mas eu já adianto, se o pai ou a mãe não estiverem andando comigo nessa parceria de atendimento, o trabalho não funciona, a mudança não acontece. E por N motivos. A criança, ela é o espelho da casa, ela é o espelho do pai e da mãe. Muitas mães assim pra mim. Ai, Juliana, mas eu compro, eu ofereço, eu como saudável, eu como fruta, eu como verdura, eu como legume, mas o meu marido não come, ele não gosta, não sei o que, ou o irmão faz cara feia, como que eu vou fazer? Então a gente tem que pensar o seguinte, toda mudança, todo processo de mudança de hábito, seja comportamental, seja emocional, qualquer hábito que você vai colocar novo na sua vida, vou começar a acordar num horário diferente, vou começar a trabalhar num lugar diferente. Toda essa mudança de hábito, ela leva um tempo para ela se tornar automática. Alguns estudos mostram pra gente que para um hábito se tornar automático, a gente precisa de até no mínimo de 21 dias. Então pense que toda essa mudança do processo da alimentação da criança não vai acontecer da noite pro dia. Giovanni, eu tô falando. Tá vendo? Filhos são assim. Deixa ele. Então, como eu tô falando com vocês, pra gente mudar o hábito alimentar do filho, o pai e a mãe, eles precisam entender primeiro assim, qual é a seriedade da alimentação da criança? Porque ainda no consultório eu pego muito aquele discurso assim, doutora Juliana, eu não consigo mudar o hábito porque assim ele fica com a avó, ou ele fica com o pai, e todo mundo tem dó, porque ainda é criança, porque ainda fala assim, ele vai crescer, ele vai emagrecer, coitadinho, ele vai passar vontade, porque os amiguinhos comem, porque na escola ele fica olhando, ele fica com vontade. Gente, quem conhece aqui meu trabalho sabe, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu não sou longe de ser uma nutricionista ou uma mãe radical. Quem me acompanha aqui vê, os meus filhos comem McDonald's, come quando eles querem. Os meus filhos comem salgadinho, come. Os meus filhos comem bala, chocolate, sorvete, doce, come. Mas não é hábito, isso não faz parte da rotina. O que vai trazer consequências graves e o que traz esses números absurdos pra gente, quando eu mostrei pra vocês a questão da obesidade, da diabetes, é o que as crianças fazem todos os dias. E hoje, infelizmente, a alimentação das crianças ainda é muito pobre. E aqui, vale uma observação, independente da classe social. Porque eu atendo um nicho assim bem amplo, né, de classe baixa para as mais altas. Independente da classe social, as crianças ainda comem muito industrializado, muito açúcar, muito pacotinho e uma pobreza de nutriente. Pobre em frutas, pobre em verduras, pobre em legumes. E aí isso vem da casa, do hábito da casa. E aí que aparecem as doenças. Não é o bolinho que a criança come no final de semana, não é o salgadinho que às vezes ela divide com um amiguinho no final de semana, não é um hambúrguer que ela come nas férias, não é isso que traz as doenças que hoje a gente enfrenta na alimentação infantil. O nosso quadro de obesidades, de doenças, não é isso, mas é o que faz todos os dias.
Hoje a alimentação das crianças todos os dias é pacotinho, é bolachinha, porque a vida da família, assim, todo mundo corre, todo mundo trabalha o dia inteiro, aí todo mundo chega em casa e não quer ficar perdendo tempo, não tem mais paciência de insistir, de fazer uma coisa diferente, então já quer dar pra criança o que ela tá acostumado, o que ela quer, tá? Só que não é assim que funciona. Então, quando eu vou atender as crianças, eu chamo o pai, eu chamo a mãe, ou eu converso pelo menos com um dos responsáveis antes, para entender como que é a dinâmica da casa, como que é o comportamento da casa, como que é o hábito da casa, né? Quem faz a comida, quem faz a compra, como eles se alimentam, tudo isso durante a minha consulta é questionado. Por quê? Porque eu não preciso falar só da comida em si, mas o hábito, ele vai ser estimulado. Vai estimular a criança a consumir outros alimentos também. A participação da família é muito importante. Então, quando tem às vezes essas divergências do pai achar uma coisa e a mãe outra, eu peço para quem não tá entendendo a seriedade, se é a avó, se é o cuidador, eu falo, olha, vem aqui, ó, os exames do seu filho estão assim, assim, assado. Ele tem que mudar, ela tem que mudar. A mudança não acontece sozinha. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Até porque eu também sou dona de casa e sei que não dá, hoje é humanamente impossível, você fazer várias comidas diferentes. Eu vou fazer uma comida pra mim, uma comida pra... Não existe isso, gente. Não tem que existir. Então, quando começa com esse discurso, eu falo, pô, vamos parar, a gente tem que fazer uma comida para todo mundo. Então, mesmo quando eu atendo só um membro da família, eu tento entender como que funciona a comida da casa inteira, porque eu quero que a comida ela tem que continuar unindo. A comida não tem que desunir, não tem que desagregar a família, né? Não tem que estressar o ambiente familiar, muito pelo contrário. A comida, a alimentação, ela tem que trazer bem-estar, ela tem que trazer socialização, a comida une, a comida conforta, a comida traz prazer, traz alegria. Essa relação de bem-estar que eu quero que a família tenha com a alimentação e não mais um motivo de estresse. Não é da noite pro dia, ó, Paula que entrou, tá aí. A Paula tendo os 2 filhinhos dela, o menorzinha, a Maia, e o maior, que é o Henrico. Gente, acreditem, às vezes no começo dá um pouco de trabalho e é claro que assim, toda mudança que eu proponho para a criança, independente da idade, eu não proponho assim já várias mudanças de uma vez. Então assim, olha, ele vai ter que comer todos os legumes, também vai ter que comer as frutas, também ele não toma água, vai ter que tomar água, aí ele come muito doce, vamos cortar o doce. Não é assim que eu trabalho. Eu faço alguns combinados. Então assim, eu vejo que alimentos que aquela criança tem um apego muito forte. Então, às vezes, a criança, ela ama comer aquele chocolate, ela adora tomar o Yakult de manhã, ela adora comer pipoca à tarde, sei lá, cada um é cada um. Então, aquilo que ele gosta muito não vai ser num primeiro momento que eu vou trocar ou que eu vou substituir. Aquilo que ele gosta muito que não é tão saudável. Porque primeiro, eu preciso criar um vínculo de confiança com aquela criança. Ela precisa confiar em mim. E isso vai demandando um certo tempo. Então eu vou deixando na alimentação. Mesmo assim, ela adora Nutella. Eu deixo. Calma, a gente vai mudar aos poucos. Eu prefiro deixar a Nutella e fazer ela experimentar uma melancia do que tirar tudo e ela ficar triste, ficar estressada, irritada, sumir e não experimentar mais nada. Então a gente vai devagar, né? Eu acompanho, faço todo um acompanhamento, vou dando assistência 24 horas para a mãe, para a funcionária que está em casa, para o cuidador. Me liga, me manda mensagem, a gente troca a receita. Outra coisa, falando em receita, tudo dá pra gente adaptar. Então, se a criança gosta de bolo, se a criança gosta de fritura, se a criança gosta de salgadinho, eu ensino a fazer em casa. A criança, ela não vai ter que deixar de comer a pizza, o hambúrguer, a batatinha, o doce, o bolo, o chocolate. Hoje, tudo dá pra gente adaptar, porque eu quero que, acima de tudo, essa criança seja feliz. Ser feliz faz parte do ser saudável. Ser saudável inclui felicidade. E eu tenho que manter aquilo que a criança gosta. Senão ela não vai se vincular. Senão ela não vai acreditar que comer saudável é importante. Senão ela não vai nem me dar a chance de começar a trabalhar com ela. Então, quantas e quantas vezes a criança gosta de um alimento que seja mais
mais trash, tipo assim, uma pizza, um hambúrguer, e eu dou a receita pra mãe do hambúrguer, eu dou a receita pra mãe do bolo de chocolate, eu dou a receita do bolo de cenoura, eu dou a receita da batatinha frita na versão saudável. Aí a criança percebe que ela não precisa deixar de comer o que ela gosta, que ela vai comer o que ela gosta, mas numa versão saudável. E ela vai poder comer todo dia. Eu tento mostrar pra criança que se a gente conseguir colocar os alimentos que ela precisa para crescer saudável, ela não vai ter que deixar de comer o que ela gosta. Só que para isso é um processo. E quando a criança, quando a mãe, quando a família vai percebendo, vai me dando a chance, olha, nossa, meu filho, ele continua comendo chocolate, ele continua comendo bolo, ele continua comendo salgadinho. A nutricionista liberou, mas olha, a gente conseguiu incluir esses outros que ele precisava. E quando eu falo desse grupo, que eu sei que as crianças são resistentes, que são as frutas, as verduras e os legumes, gente, tem 1000 formas de eu incluir. Eu posso incluir as verduras, os legumes, os vegetais no formato de hambúrguer, no formato de patê, no formato de bolinho, no formato de croquete, no formato de nuggets, no formato de almôndega, no formato de tortinha, de 1000 formas. Eu posso incluir crianças que gostam muito de doce, de bolo, de mousse, de açaí. As minhas receitas, eu coloco dentro dessas receitas dos bolinhos, do brigadeiro e tal, eu coloco a chia, eu coloco a linhaça, eu coloco a farinha de não sei o que lá. A criança nem percebe e ela tá aumentando a ingestão de fibras na alimentação, ela tá aumentando o teor de gorduras boas de ômega 3 na alimentação, comendo o que ela gosta e não deixando de comer aquilo que ela tinha por hábito. Então sempre é um joguinho de combinados. Não é num primeiro momento, numa primeira consulta, que eu posso jogar tudo que eu quero. Olha, e olha que eu atendo crianças bem seletivas, né? Olha, então você vai ter que comer banana, maçã, melão, cadê o brócolis, cadê o tomate? Não é assim. Muitas e muitas crianças que eu começo a atender não comem nenhum verde, não quer sentir, tem nojo de tudo, não gosta da cebola, não gosta da salsinha, não pode ver o tomate, só se for assim, só se o molho for assado. Não tem problema, não tem problema. Vamos estipular mini metas, vamos andar devagar. Quando o pai e a mãe vê que a criança tá mudando, a família compra a história, entendeu? Então, por isso, que quando você se propõe a mudar o hábito alimentar do seu filho, automaticamente, ou o pai ou a mãe que desacredita um pouco na mudança, ela vai vendo isso acontecer e isso vai estimulando eles a todo mundo mudar. Vai vendo que mudar a alimentação não é uma tortura, não é ruim, não é difícil, não deixa de ser prazeroso, não vai acabar com a vida social da família, não vai acabar com as idas nos restaurantes, nas lanchonetes, nas festas. As crianças vão continuar fazendo tudo isso, só que de uma forma mais saudável. E outra, como eu falei pra vocês aqui, se a criança tem uma alimentação saudável na maior parte da semana, não vai ser no final de semana, não vai ser numa lanchonete, num restaurante, que ela comeu um negocinho a mais que vai prejudicar e trazer uma doença pra ela. Outro ponto importante, agora volta às aulas, a questão da lancheira. Gente, é super importante a gente prestar atenção na qualidade do que a gente coloca na lancheira das crianças. Pensem que eles passam mais tempo na escola do que quase que em casa. E na escola é o momento que eles têm que ter maior cognição, maior memória, foco. E essas lancheiras lotadas de alimentos açucarados... Só um minutinho, gente. Filhos, olha lá, filhos, é assim. A questão da lancheira. Essas lancheiras recheadas de coisas açucaradas, pobre em vitaminas, pobre em proteínas de qualidade, fazem com que a criança ela fique mais hiperativa na hora da aula, fique mais desconcentrada, mais irritada, mais ansiosa, piora a memória. Então imagina a criança todo dia na aula, ainda mais quem estava online nesse tempo todo. Então, por isso que, assim, não é querer ser chato e falar assim, nossa, não pode ser radical e proibir o doce, proibir o açúcar. Mas vamos usar um açúcar mais saudável, vamos estimular mais, vamos utilizar as frutas como um hábito de um doce, vamos comprar... Já vou responder. Vamos comprar alguns doces que se você quer comprar, tem marcas que são prontas, mais saudáveis. Vamos aprender a fazer as receitas em casa. Isso estou falando de lancheira. Tudo isso, gente...
quando eu vou mudar a alimentação da criança na consulta, eu mudo a alimentação da mãe junto, ou do pai junto. Então, por mais que eu atenda o seu filho, eu vou querer tentar entender assim, olha, que receitas que são tradicionais da família? Ah, Juliana, então, olha, a gente tem o hábito de toda sexta-feira à noite pedir pizza, a gente come macarrão. Legal, o que todo mundo gosta de macarrão? Esse? Então eu vou ensinar vocês uma receita desse macarrão para todo mundo comer junto. Ah, vocês gostam de fazer churrasco? Então me fala, por mais que o seu marido não seja paciente, o seu outro irmão não seja paciente, o que todo mundo gosta de comer junto? Então, porque se eu não agregar a família nessa mudança, a gente não tem sucesso a mudança do hábito alimentar da criança. E o que acontece muito, começa pela criança, depois a mãe traz o irmão, depois a mãe passa em consulta comigo, depois vem o marido, e quando todo mundo vê, tá todo mundo comendo o que gosta, mas de uma forma saudável, sem essa conotação de privação, de restrição, que nem eu acabei de atender uma paciente agora, que ela falou assim pra mim, o objetivo dela é ganhar massa muscular, aí ela tem 2 filhas, e o marido não come nada saudável, e ela falou assim, mas a gente tem o hábito de todo domingo de manhã, a gente toma café na padaria, e eu adoro o pão cheio de manteiga, e aí depois a gente almoça num japonês. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se é um hábito de vocês, vamos lá, vai na padaria, tem opções saudáveis. Você vai comer o pão, não precisa ser recheado de manteiga, come seu pãozinho, faz parte do momento da família, come seu pãozinho, não tem problema. Mas é na hora do almoço, maneira do doce, né? Você vai no japonês, você precisa comer a fritura. Então assim, todo sábado a gente gosta de ir num restaurante, ou a gente gosta de ir tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete? Não precisa tomar refrigerante, batatinha, fritura, sorvete no sábado, domingo. Vamos botar as crianças para fazer exercício, gente, para gastar. Então tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é tratado na consulta com a criança. Eu faço combinados. Então assim, a criança, ela fica muito feliz quando ela vê que eu vou liberando, que eu vou deixar ela comer o que ela gosta, mas que pelo menos durante aqueles primeiros 30, 40 dias ela vai experimentar uma coisinha que eu pedi para ela. Então assim, olha, eu vou deixar você comer, vamos colocar sua Nutella na lancheira, eu vou deixar você tomar seu Yakult, mas olha, vamos experimentar uma maçã, sei lá, ou que ela acha menos ruim. Vamos tentar comer um omelete? Tudo bem. Aí isso é muito comum, gente. Dá o primeiro mês, segundo mês, ela vem assim, ai, doutora Juliana, ou a mãe me conta, olha, além do omelete, nossa, eu fiz aquela receita de, sei lá, hambúrguer de beterraba, ela amou. Olha, eu fiz a receita do bolinho de banana com aveia, ela adorou. Então, aí já não vai sendo um problema eu deixar aquela Nutella lá, porque ela tá comendo um monte de outras coisas. E gradativamente a criança vai vendo que ela é capaz, ela vai confiando no meu trabalho, ela vai vendo que eu não tô tirando as coisas dela, que tô colocando coisas que ela gosta, que também são saudáveis, que a família tá gostando, que a mãe tá feliz que ela tá mudando. Gente, o jeito que a gente trata, olha e apresenta os alimentos pro nosso filho faz total diferença. É diferente você pegar e falar assim, come essa banana, por que eu tô mandando? Porque você vai ficar fraco, porque você vai ficar doente, porque a nutricionista mandou, experimenta essa banana, filho, vê se você gosta. Às vezes na primeira vez ela vai falar que não, até às vezes pra contrariar, ou pra ser mais radical. Na segunda vez pode ser que fale não. Na terceira vez ela já experimenta, que ela vê você comendo de um jeito, vê o outro comendo do outro. Ou às vezes, gente, uma outra coisa muito comum. A criança fala que não gosta de nenhum verde, que não gosta de salada, não gosta da fruta. Mas às vezes, dependendo da receita que você oferece, nossa, isso é muito comum, que nem... Eu atendi uma paciente hoje, eu comecei a atender ela com 12, ela tá com 16 anos. Ela não comia um legume, uma verdura, nada. E aí, ela gostava, sei lá, do que, macarrão, lanche, omelete. Aí eu comecei a falar assim, no omelete eu colocava alguns legumes, ou no lanche eu colocava alguns legumes. Hoje ela ama. Tipo assim, mas a abobrinha que ela não gostava, eu falei, ela adorava omelete, então eu fazia um omelete com abobrinha. Que nem ela odiava aveia, cereal, essas coisas, mas ela gostava de bolo. Eu comecei a colocar o cereal no bolo. Hoje ela ama o bolo, ela só come de aveia, ela não troca por bolo nenhum. Então, só que essas mudanças precisam de tempo e paciência. Gente, comer saudável não custa caro. Comer saudável não é difícil e comer saudável não é ruim. Desde que, a família inteira comece a entender a importância. A gente ainda está em pandemia.
Vocês estão percebendo o quanto é importante cuidar da saúde? E não é só por peso. Não é só por estética. Eu não quero saber quantos quilos que a criança está pesando, se mais ou menos. Eu quero ver uma criança saudável. Eu quero ver as crianças que chegam no meu consultório conseguirem ficar 1 hora olhando para o meu olho, conversando comigo, sem ficar mexendo em celular, sem ficar mexendo em tablet, sem a mãe ter que ficar dando iPad para a criança mexer. Eu quero atender crianças calmas, crianças que tenham um brilho no olho, crianças que tenham cor, crianças que não sejam hiperativas, irritadas, por consequência de um ambiente, por consequência de má alimentação, por consequência de sedentarismo. Isso está diretamente relacionado com a alimentação, com o hábito. A criança que come saudável é uma criança mais tranquila, menos ansiosa, menos agitada. Ela dorme melhor, ela faz atividade física, então ela gasta mais, ela tem mais serotonina, ela tem mais dopamina. Olha quanta coisa que a gente melhora. A casa melhora, o ambiente melhora. E a gente falando em pandemia, sistema imunológico. Não adianta agora todo mundo estocar vitamina C em casa, e vitamina D e própolis, achando que isso vai fazer com que vocês não peguem o Covid. Isso já caiu por terra há muito tempo. Quantos estudos estão sendo mostrados desde que começou a pandemia que crianças mais ativas têm menos sintomas de Covid, têm menos sequelas. Crianças que têm uma alimentação menos inflamatória, mais ricas em frutas, verduras e legumes, têm respostas melhor frente a infecções bacterianas, tem um sistema imunológico mais fortalecido. Não sou eu que falo, gente. Hoje é o noticiário que fala. E outra, sigam pessoas de referência na área, né? Sigam pessoas na internet que realmente tragam alguma base científica, né? Porque hoje todo mundo se acha um pouquinho nutri, um pouquinho da área da saúde, mas tem que seguir profissionais de qualidade. Então, quando eu venho aqui falar para vocês da importância da gente fazer uma consulta da gente melhorar a alimentação do nosso filho, dá trabalho, não é fácil. Eu tenho um filho que come todos os legumes, verduras, eu tenho outro que não come a olho nu, mas eu arranjei um jeito de colocar na alimentação dele, né? Cenoura que ele não queria nem olhar. Hoje, de tanto eu insistir, 2, 3 anos, ele vai no mercado comigo, ele olha e fala, posso comer essa cenoura? Deu, gostou. Então assim, não desistam. Não é porque a criança não gostou uma vez que ela nunca mais vai gostar. Não é porque a criança não come o tomate daquele jeito que não pode testar em nenhuma outra receita. Eu tenho sobrinhos de todas as idades, de 12 anos, de 10 anos, de 6 anos. Minha sobrinha mais velha, por exemplo, sempre foi assim mais seletiva para comer. Hoje ela experimenta mais, né? Hoje ela abre mais o leque. Minha cunhada, que eu conheço desde pequenininha, não comia uma verdura. Hoje ela come todos os vegetais. Tem que ter paciência, né? Tem que tentando. Mas eu trabalho, eu não tenho tempo de fazer receita. Eu também trabalho, eu não fico fazendo receita toda hora. Mas já começa na hora da compra. Já começa na hora do mercado. Você não vai comprar o que a criança quer. Gente, se eu deixar aqui também na minha casa, meus filhos ficam vendo propaganda, ou ver o que os amiguinhos comem e tal. Uma quinta-feira, ai mãe, posso comer Doritos? Não. E o Doritos está aqui na minha casa, tá? Ele tá lá na despensa. Não, por quê? Porque hoje é dia de semana, é quinta-feira, não é dia de comer Doritos, eu não quero. Ah, mãe, posso tomar sorvete? Não, hoje é quinta-feira, não é dia de você tomar o sorvete, vai comer a fruta. Então, assim, as regras, ele tem que falar 80 mil vezes a mesma coisa. Isso é ser mãe. Não é assim, tá bom, vai, para de mexer o saco, come o que você quer. Não, vai, eu vou fazer isso aqui porque eu já sei que ele come, não me dá trabalho e é só isso. Mas você já tentou de outro jeito? Você já comeu junto com ele? Você já testou outra receita? Já comeu em outro formato? Tudo bem, se ele não gosta desse, prefere esse, não tem problema. Então, gente, a mudança do hábito alimentar da criança é um processo. Crianças sobre a consulta. Crianças a partir já de uns 12 anos, eu atendo tranquilamente sozinhas. Eu converso de igual para igual, tá? Aí muitas mães, às vezes me ligam antes, ou vêm no consultório mesmo, primeiro conversam comigo, olha, Juliana, minha filha, eu noto que é assim, né? Às vezes a criança se sente mais à vontade de falar comigo sozinho. Às vezes não na primeira consulta, mas na segunda, nas próximas. E eu libero meu contato para as crianças. Então
Então, assim, sabe, elas falam comigo no WhatsApp, muitas delas começam a fazer as receitinhas e me mandar porque gostam de cozinhar, de fazer aqueles bolinhos de micro-ondas, bolinho de caneca, os cookies que é só amassar e pôr pra gelar. Então, assim, fazer os sorvetes, começam a me mandar. Isso vai estimulando super a criança. Porque ela vai vendo assim, puta, olha, é gostoso, é saudável, e eu posso comer todo dia, olha que legal, que bacana, achei aí uma saída, né? E aí a gente vai trocando figurinha. E aí muitos têm rede social hoje, então eu mando às vezes uns avisos, tem alguns filmes muito legais que eu faço a família assistir. Isso é uma coisa muito legal, a conscientização. Uma coisa é o nutricionista impor, mandar, falar. Eu não quero que ninguém seja escravo, ninguém tem que comer o que está escrito no meu cardápio. Ninguém tem que comer porque eu estou mandando. A pessoa, a família e principalmente a criança, ela é visual. Ela tem que entender por que eu tenho que comer isso, tenho que deixar de comer tanto açúcar. O que o açúcar faz no meu corpo? Então, para isso, eu dou uma listinha de alguns documentários, de alguns filmezinhos de Netflix que vão fazendo a criança entender o porquê que ela tem que comer aquilo. O que vai acontecer se ela comer demais esse e pouco daquele outro. Quando a criança ela vai visualizando, ela vai entendendo, ela grava. E aí o que ela tá fazendo deixa de ser uma imposição de alguém. Ela faz porque ela entende da importância daquilo. Faço isso, gente, até hoje com meus filhos. Tudo que é documentário, que é jornal, eu faço, olha, vamos ler, olha o que acontece com muito açúcar, olha o que o refrigerante faz. Pra eles verem que não é assim, minha mãe é chata, ela não deixa. Não, não é que eu sou chata, eu não deixo, olha o que acontece. Você acha bacana? Você quer isso pra sua saúde? Né? E isso vai se tornando um hábito, eles vão aprendendo. E aí, qualquer lugar que eles vão, eles já sabem escolher o porquê sim, o porquê não. Né? Não precisa ficar vigiando, precisa ficar proibindo. Né? Tem uma certa idade, a partir de uns 10, 12 anos, que eles já meio que vão a alguns lugares e querem escolher, né? Quer entrar no restaurante e escolher o que ele vai comer, tá na casa do amiguinho, né? Tá na escola, muitos que já almoçam fazem o próprio prato, então ele tem que entender, tem que ter duas cores, né? É importante eu comer a fruta no lugar do doce, né? O integral é melhor por quê? Porque ele já sabe o que é integral, ele já viu, a nutricionista explicou, ele já viu no filme, ele já leu em algum lugar. Só que isso, gente, eu volto a falar pra vocês, é um processo. Então, durante todo o atendimento da criança, eu tô lá, do lado da mãe, 24 horas, no WhatsApp, telefone, e-mail, quer me ligar, quer voltar no consultório, Juliana, tá difícil isso, tá difícil aquilo, ele não tá sentindo assim, ele tá sentindo assado, posso dar isso no lugar daquilo, tá no mercado, tudo, gente, olha, juro por Deus, eu sou apaixonada pelo que eu faço, pra mim eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Quem é meu paciente sabe que eu não demoro nem 24 horas para responder, porque eu me coloco no lugar de vocês. Eu também, com dúvida, não ia... Se eu tivesse que ficar esperando muito, eu já ia desistir de tudo. Então, por isso que eu tento atender o mais rápido possível todas as perguntas de vocês. Final de semana, muita gente tem no meu Instagram, me manda mensagem. Já tô no restaurante XYZ, o que ele pede? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ai, Ju, hoje ele vai numa festinha, ele tá com vontade de comer tal coisa. Pode, não pode? Quantos? Que horas que eu dou? Ju, ó, a gente tá no mercado, essa bolacha você acha legal? Esse suco é legal pra ele, não é? Tudo, gente, eu vou respondendo pra vocês. O trabalho da nutricionista, o meu trabalho com o paciente é andar lado a lado, porque eu sei que a dificuldade de vocês vai começar justamente quando vocês recebem o cardápio. E não só na consulta. Pensa que eu tenho, às vezes, uma hora e pouco no máximo, né, que eles não têm muita paciência, pra falar o que vocês vêm pra mudar hábitos de anos. Então, muitas vezes, tudo que eu quero ensinar, falar e mostrar pra vocês, eu não vou conseguir logo de cara. Vai demorar um tempo. Então, por isso que é super normal me mandando as dúvidas e eu vou ajudando. Não interessa quantas mensagens por dia, sempre pode ir me perguntando. Tem umas pessoas que fizeram algumas perguntinhas aqui, que eu vou responder antes que eu esqueça. Quer ver? Oi, Ju. Cadê as perguntinhas? Sobre criança, sobre alimentação infantil. Ó, gente, tem muita coisa polêmica no mundo da alimentação infantil. Qual adoçante que é melhor? Se criança pode tirar, tem que tirar leite derivados? Que pão que é legal? Que iogurte que é bacana? Refrigerante faz mal? Quantas vezes por semana? Que chocolate que é bacana? Que chocolate que não é? Boa tarde, gostaria de saber sobre a introdução alimentar. Então, eu trato criancinhas desde a introdução alimentar, né? Eu trabalho muito em parceria com alguns pediatras, ainda mais nessa fase de transição da fórmula infantil para a introdução alimentar.
Tem vários métodos, né? Mas eu não sou adepta ao método BLW, já respondo aqui, porque às vezes tem muita gente que quer saber, que é um método aí, tem bastante gente fazendo, mas eu não gosto. Mas a introdução alimentar eu também participo, eu também faço o cardápio, ensino a mãe desde o preparo, da higienização, do armazenamento, da quantidade. Para todos os meus pacientes, eu faço um cardápio de 6 dias, com todos os horários das refeições, de segunda a sábado, com receitinha, com quantidade, com o nome do alimento. Eu faço lista de compra se o paciente quer. Eu faço mais de uma semana. Se o paciente falar assim pra mim assim, eu não quero só uma semana de cardápio, eu quero 2, 3, 4, de 2 meses. Eu faço diferentes, né? Porque às vezes você recebe a orientação de um dia e só vai se substituindo ou fica às vezes meio privado. Eu faço cafés da manhã todos diferentes, almoços diferentes, lanches diferentes, jantares diferentes, lancheiras diferentes, mas para dar ideias, para dar sugestões. As minhas receitas todas são super práticas, fáceis, com reaproveitamento. Sobrou arroz, então vamos mudar a cara desse arroz. Sobrou filé de frango, vamos inventar um patê com esse frango. Tá sobrando brócolis na geladeira, meu filho não gosta de brócolis, vamos bater e virar a massa de uma torta. Então assim, todas as receitas, todo o processo de mudança, eu tento ser o mais prática possível, gente, porque eu sei que hoje todo mundo trabalha, tá cansado, a vida é corrida, nem todo mundo tem tempo para fazer tudo, para cozinhar. Então é bem assim o meu trabalho, vem de vida real, mulheres reais. Teve mais uma pergunta aqui sobre café, né? Se podia dar... Com 13 anos, pode tomar um pouco de Desencoffee de manhã? Não gosto de café nem de Desencoffee, né? Eles têm muitos estimulantes, não gosto, porque estimulantes excitatórios a níveis cerebrais, você estimula ainda mais, se é uma criança que ainda tem uma predisposição a ter um déficit de atenção, uma hiperatividade, um quadro de ansiedade, isso pode ser um grande gatilho, então não gosto. Mais alguma pergunta que eu vi aqui, gente, de mães? Podem me fazendo perguntas, que às vezes eu não sei se estou falando... Criança pode consumir alimentos light? Não é o mais indicado, tá? Hoje a gente tem que se preocupar em fazer as crianças comerem comida de verdade. E sobre produtos, quanto menos ingrediente, melhor. Então, quando você for ler a lista de ingredientes daquilo que você está comprando, quanto menos ingrediente, melhor. E lembre sempre que a lista de ingredientes sempre está em ordem decrescente, do que tem mais quantidade do que tem menos. Então, quando você for comprar, se os primeiros ingredientes forem assim, farinha de trigo, açúcar, maltodextrina, sacarose, gordura vegetal hidrogenada, você já até tira. Primeiro, segundo e terceiro ingrediente, isso, você nem compre, que é lotado de gordura, farinha. Podem me mandando mais perguntas, gente. Então, só retomando sobre atendimento infantil, atendo desde a introdução alimentar até a adolescência. A mãe, se quiser falar comigo antes, pode falar. A mãe pode participar, pode vir a mãe, o pai. Eu acho isso... O mundo ideal é vir quem participa da alimentação dos filhos. Realmente, a casa, dá pra gente... Eu atendo plano familiar, atendo famílias inteiras. Então, muitas vezes eu atendo, assim, a mãe, o pai, os 2 filhos. E aí eu faço, assim, um cardápio familiar, onde eu tento, lógico, fazer o mais parecido possível para todo mundo, mas às vezes um gosta daquilo, um come peixe, outro não come, um come maçã, outro não come, mas eu tento fazer o mais parecido possível para todo mundo. Isso é o que mais dá resultado, é quando a família inteira decide optar por ter saúde. É muito difícil essa batalha, né? Quando um não quer, outro não quer, um quer, outro não quer, né? Eu sei que as mães acabam, às vezes, desistindo, jogando a toalha. Eu fico muito triste, mas eu sei que também não é fácil. Muitas vezes eu tento mostrar para quem está discordando daquela mudança, né? Seja a mãe, a tia, a avó, o pai. Falo, olha aqui os exames do seu filho, olha a insulina dele como tá, olha o colesterol, isso está super perigoso, ele vai ser instalado uma patologia grave nele. A gente consegue prevenir isso, mudando aquilo, inserindo o outro. Aí, às vezes, né, a criança mesmo... O familiar, né, entende. Às vezes eu falo com o pediatra, falar com a família ou com o endócrino que acompanha. Eu trabalho com parceria com o endócrino, com o psicólogo, com o pediatra. Essa ponte é muito importante. Uma dica de leitura ou filme para as crianças entenderem a importância de se alimentar bem. Tem um filme que chama Além do Peso.
Muito além do peso ou além do peso. Uma coisa assim, eu acho que é além do peso. Pode colocar na internet. Foi um dos documentários nacionais assim mais premiados que a gente teve. É justamente sobre isso, a mudança do hábito alimentar, o quanto é importante e que é muito além do peso. Eu comecei a live falando isso pra vocês. Não me importa muito e não fiquem preocupados em ver uma criança só gordinha. Os magrinhos também têm muitas doenças instaladas e patologias graves, né? Vamos falar de imunidade, sistema imunológico. Você não vê essa criança magra ou gorda. Eu tenho muitos, às vezes, crianças com sobrepeso que tem uma imunidade, uma resposta imunológica melhor do que um magrinho. Então a gente tem que se preocupar com saúde e não só peso. Então, esse muito além do peso, se eu não me engano, esse documentário é fantástico para vocês assistirem em família. Muito bacana. Tem Cowspiracy, que eu gosto muito. Tem The Food Science, a ciência da comida. Tem um que chama No Começo da Vida. Tem bastante. Depois me manda um direct que eu mando pra vocês essa listinha, que eu sempre tô com meus pacientes, de documentários, de filmes, pra todo mundo assistir junto, pra família assistir junto. É muito importante a conscientização antes da mudança, né? Quando você vê, quando você ouve, você incorpora aquilo de uma outra forma, acaba deixando de ser uma obrigação. Ai, que saco, eu tenho que comer salada porque a nutricionista mandou. Ai, que saco, eu tenho que comer fruta porque minha mãe tá mandando, porque tá no cardápio. Não, gente, tudo que é obrigado é passageiro. Quando você entende porque você está comendo aquilo, quanto faz bem, para onde vai, qual é a função, qual é o benefício, você come por prazer. É uma escolha sua. E outra, a criança, ela vai sentindo diferença no dia dela. Ela vai vendo que ela tá mais calma para assistir uma aula. Ela vai vendo que agora o intestino dela funciona muito melhor, né? As crianças, mais as meninas, são mais ligadas em estética. Ela vai vendo a roupinha ficar mais folgada. Elas ficam super felizes, né? Porque tem questão da estética, tem questão do bullying, tem a questão da rede social, das amigas, da vaidade e tudo mais. Isso é fantástico, gente. Quando a criança, quando a mãe, quando a família decide investir na mudança do hábito e assim, e vai indo, e vai dando certo, mesmo que devagar, gente, a criança é transformadora. Já vi muitos casos, atendo casos lindos de crianças que transformaram a casa, não do pai ou da mãe que transformou a criança, sabe? Do pai e da mãe olhar e falar: nossa, olha como minha filha tá feliz, porque ela tá mudando, porque agora ela só escolhe assim, porque ela quer ir no mercado junto, porque, nossa, ela tá adorando comer, ela tá adorando fazer. Aí vem a mãe, vem o pai. Gente, olha, isso não tem dinheiro que pague e é contagiante. Essa mudança de hábito alimentar, quando ela vai acontecendo, ela não, a casa inteira vai mudando, as compras vão mudando, as escolhas dos programas dos finais de semana vão mudando, todo mundo escolhe junto. Olha, é muito, assim, é imensurável o prazer que eu tenho de ver quando a família inteira muda. E é óbvio, sem neurose, né? Eles tem, como eu falei pra vocês, a comida tem o comfort food, tem o momento da pizza, tem o momento do doce, tem o momento do churrasco, mas são momentos, não são rotina. Não é todo dia comendo mando de tranqueira, não é todo dia se entupindo de farinha, de açúcar, de refrigerante, de embutido, de queijinho, de danoninho, de salgadinho. Não é todo dia. Isso é às vezes. Teve uma pergunta aqui. A aveia tem que ser sem glúten? Não necessariamente. Se a paciente tiver que fazer restrição de glúten por algum motivo, existe aveia sem glúten. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? A dica de leitura eu já dei. Oi, Rodrigo. Oi, Érica. Tudo bem? Nutris, Thaís, Lígia, Andréia, minha prima, Libório, Solange, Érica, Maria, Carlos. Alguém mais tem alguma dúvida sobre como funciona minha consulta com as crianças? Processo de mudança, de hábito alimentar? Podem me mandando a dúvida que vocês têm, gente. Eu vou respondendo aqui pra vocês. Porque assim, eu falei bem da parte da consulta, bem da parte técnica, mas teriam vários assuntos aqui que eu poderia ficar falando só sobre alimentação infantil. Outra coisa, eu tenho o livro de receitas infantis. No livro de receita infantil tem várias receitinhas de sopa, de suco, de lanchinho, de sobremesa, de massa, de frango, de carne, de peixe.
Quem quiser, entre em contato comigo no WhatsApp. São super legais as receitas, são facinhas de fazer e dá pra família inteira participar e comer. Também tem o meu e-book, tem o meu livro na versão digital, que tá lá no meu link da bio. Meu e-book, é só baixar, tem mais de 100 receitas de tudo quanto vocês imaginarem. Receita doce, salgada, vegana, de macarrão, de pão, de lanchinho, de patê, de bolo, de doce, de torta, de sopa, de salada. Tudo fácil, rápido, prático, com coisas que vocês têm em casa. Não é livro de gastronomia, tá? É livro que tem receita local, receita sem glúten, receita sem leite. Tá lá na minha bio, você baixa lá o e-book, tá lá. Mas alguém tem alguma dúvida de como funciona a minha consulta com criança, minha consulta infantil, com esses baixinhos? Mesmo assim, gente, a minha live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Quem quiser ainda ter, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, pode me mandar mensagem. Eu tenho suco de ameixa ou fruta para o intestino funcionar melhor. Ótimo, ameixa, mamão, abacate, a chia hidratada, são super legais para o intestino. Quem não sabe, eu tenho um Instagram voltado mais especificamente para assuntos de alimentação infantil, que é o Clínica Equilíbrio Kids. Podem lá seguir. Também tem várias dicas legais, várias receitas bacanas, várias coisas de mercado para vocês prestarem atenção, bastante atenção. Mas o que vocês ainda tiverem de dúvida, que eu não consegui responder por aqui, podem me mandar mensagem, podem me mandar direct. Lá na minha bio tem todos os meus contatos, WhatsApp, minha clínica é aqui no Tatuapé. Eu atendo de segunda a sexta, mas também eu faço atendimento online. Ontem mesmo eu fiz um atendimento de 4 irmãos online. 4 irmãos, família inteira online. Dá super certo, é super bacana. É igualzinho ao atendimento presencial, só a diferença é, eu avalio os exames, eu faço as receitas, eu converso com cada um. É tudo igual a consulta online, é igual a presencial. A diferença é que eu não consigo fazer a avaliação da bioimpedância no embora que eu tenho no consultório. Então eu peço outras medidas, tá? O que do shake Herbalife para substituir a refeição? Não gosto. Mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram saber sobre a minha consulta com as criancinhas? Olha, eu poderia ficar falando vários assuntos aqui sobre alimentação infantil, mas eu quis focar mais na parte do atendimento de crianças. Eu vou encerrando por aqui, porque senão dá 60 minutos, ele desliga sozinho aqui o Instagram, eu perco tudo que eu falei pra vocês. Eu vou deixar salva, porque tem muita gente que não pediu pra mim deixar salva, que não vai conseguir assistir nesse horário. Então assim, lembre-se que a mudança pode começar pela criança e depois vai por você, mas assim, o pai e a mãe tem que estar presente, tem que estar ciente, tem que entender da importância. Não é que tem que comer igual o filho, mas tem que entender da importância da seriedade de mudar a alimentação dos nossos pequenos. As crianças estão ficando mais doentes, e é um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que elas estão ficando mais doentes, a gente está tendo mais ofertas de alimentos saudáveis, de produtos mais saudáveis, principalmente para o público infantil. E aí, então por que as crianças não estão mais saudáveis? Por desinformação, por falta de paciência, por falta de comprometimento dos pais, por falta de informação mesmo, por falta de orientação. E aí que eu entro, tá? Aí que é o meu papel, orientar e buscar o melhor caminho sempre de forma personalizada. Eu faço, cada cardápio é um cardápio, cada casa é uma casa, cada criança é uma criança. Não existe mais de quase 15 anos que eu atendo, não existiu um cardápio igual ao outro. Não existe, não tem como. Então, cada um é cada um. Atendo a família, atendo todo mundo, faço plano familiar, faço lista de compra, dou receita. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Cheguei atrasada, mas vou assistir a gravação. Obrigada pela live. Obrigada a vocês, gente. Eu vou deixar, fica aqui no Stories 24 horas a live, mas depois também eu passo lá no meu canal no YouTube. Não só essa live, mas como live de lancheira, de alimentação saudável, de intestino, de jejum, de low carb, de TPM. Ixi, tem um monte de live lá que eu já fiz pra vocês, pras mulheres, pra crossfit, pra ganho de massa muscular, pra intestino. Tem bastante live bem bacana, espero que vocês gostem. Espero também que eu tenha esclarecido as dúvidas sobre a consulta, como funcionam as consultas infantis. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, continuem me mandando mensagens, que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. E olha lá, vamos prometer aqui cuidar mais e cuidar melhor dessa geração que é o futuro do nosso país.
que infelizmente essa pandemia agravou bastante a questão do sobrepeso, depressão, dermatite, né, problemas de sono, principalmente nesses baixinhos. E a gente consegue sim reverter muita coisa mudando o hábito alimentar. A gente consegue sim resgatar mais saúde para eles de forma fácil, prática e gostosa, mudando a alimentação. Contem comigo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Podem me mandar mensagem, que eu não consegui responder por aqui. Eu continuo respondendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, lá no meu link. Tá bom, gente? Beijos. Boa noite. Vou parando por aqui.